Bom dia, quinto ano. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje, dia 7/5, a gente vai estar fazendo língua portuguesa e matemática, tá? Em matemática, nós vamos fazer a correção da 6ª lista de atividades, que é a que foi semana passada para casa de vocês. Em português, a gente vai estudar o uso dos porquês, tá? Vai entender a diferença de um para o outro, tá bom? Vamos começar com língua portuguesa. Em língua portuguesa, você já separa o seu livro aí, já abre o livro na página 112, que a gente vai começar a fazer. Pega aí o livro, abre na página 112, coloca em aula e data, e vai colocando a cruzinha vermelha nas correções que a gente for fazendo, tá? E aí, vamos começar. Mas antes de começar lá, a gente vai entender um pouco mais sobre o uso dos porquês aqui, ó. Aqui eu tenho porquê separado, porquê junto com acento, porquê junto sem acento e porquê separado com acento. Quando eu devo usar cada tipo de porquês desse? Para aí que a gente vai saber. O emprego dos porquês. Aí tem aí, ó, o aluno. Por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. O moço respondeu. Aí a gente, na número 1, a gente tem porquê, quando ele faz uma pergunta, que ele está perguntando. Por que é separado? Ele usa o porquê separar. Na 2, porquê, quando a pessoa mais velha vai dar a resposta, ele usa porquê não é junto. Quando ele vai responder, ele usa o porquê junto. Porquê separado e com acento. Ele usa no final da frase interrogativa. Ó, ele pergunta ali, mas por que no segundo quadradinho? E esse porquê dele está separado com acento. Na 4, a gente tem o uso do porquê junto com acento. Aí ele fala, porquê? Não sei. Aí é um porquê substantivo, tá? E aí, agora a gente tem aqui, ó. Tem mais aprofundado aqui o estudo dos porquês. Aí ele está perguntando, está falando. A forma porquê é a sequência de o por mais o pronome interrogativo que vira o porquê. Ele pode ser substituído por qual razão ou por qual motivo. Usamos o porquê normalmente no início de uma frase para fazer uma pergunta. Quero saber por que escolheu essa camiseta. Por que não veio à aula ontem? Então, ele é usado assim. E a gente tem o porquê junto sem acento, que é uma conjunção, igual a gente estudou na última aula. Que equivale a pois, já que, uma vez que, como. Normalmente, ele é usado para uma explicação em respostas. Por exemplo, escolhi uma camiseta porque gosto da sua cor. Não fui à aula ontem porque nevou. Ele sempre é usado assim, para resposta, para explicação, tá bom? E a gente tem um porquê separado com acento. E ele é usado sempre no final das frases. Geralmente essas frases são interrogativas, tá? Ele pode ser substituído por qual motivo. Exemplo, essa camisa está suja. Sabe por quê? Vocês não fizeram a tarefa. Por quê? Então, a gente consegue usar esse porquê separado com acento em final de frase interrogativa. E agora a gente tem o porquê junto com acento. Ele representa um substantivo com significado de causa, razão, motivo, que normalmente surge antecedido de um determinado, por exemplo, de um determinado artigo. Aí tem aí, ó. Diga-me, aí você está vendo um artigo, que é a letra O porquê. Então, ó, ele está vindo antes, ele vem depois do artigo, que é o O. Diga-me o porquê de você usar esta camiseta nesta ocasião. Na outra, existem muitos porquês para explicar a minha ausência na aula 1. Tá? A gente está só começando, a gente ainda vai treinar muito sobre o uso dos porquês, hoje vocês só estão conhecendo, então fiquem tranquilos, assistam a aula novamente se tiver alguma dúvida, pergunta aqui para mim também, que eu estou aqui para responder as perguntas de vocês de 8 às 11, tá? E vamos fazendo aí.
Agora, no livro de vocês, no livro Pitágoras, página 112, a gente tem aí, ó, por quê, por quê, por quê e por quê. Leia o texto a seguir e responda as questões. Por que os artistas desenham? Para aprender mais sobre quem são e criar uma imagem duradoura, mas também porque é uma forma de praticar o desenho de rostos e expressões sem ter que pagar por um modelo. A pintura que uma pessoa faz de si mesma é chamada de autorretrato. Rembrandt, por exemplo, pintou mais de 40 autorretratos. Aí o título do livro, que é o livro dos porquês, Artes de Cat Dines, Londres, Osborne, 2018. Aí olha só, tá me perguntando qual é a função do porquê no título do texto. Por que os artistas se desenham? Esse porquê ali no título do texto está sendo usado para fazer uma pergunta. Ele está perguntando, ó, ele foi empregado para fazer uma pergunta. Ele está me perguntando por que os artistas desenham. Na letra B, e qual é a função da palavra porquê na frase? Mas também é porque é uma forma de praticar o desenho de rostos e expressões, sem ter que pagar por um modelo. Essa frase ela está dando uma causa, ela está indicando um motivo, ela está dando uma resposta, tá? Ainda na página 112. O texto que você leu foi publicado na obra Os Livros dos Porquês, Arte. A palavra porquês foi usada no título para fazer uma pergunta? Responder uma pergunta? Não, o livro dos porquês. Ela não está fazendo nenhuma pergunta e ela nem está respondendo uma pergunta. Ela está indicando um motivo, as razões de algo? Ela está querendo indicar esse motivo, essa razão de algo. Então, marca o X aí. Ela está levantando uma hipótese? Não, ela não está levantando uma hipótese. Ela só está indicando um motivo e uma razão. Ela quer saber o porquê da arte, tá? Agora, na página 112, a gente tem essa tirinha aí, que é a mesma tirinha, né, que a gente usou lá no início, mas assim, com falas diferentes. Então, vamos lá. Leia a tirinha a seguir. A gente não pode abraçar o mundo. Como assim? Por quê? Não é justo. O mundo precisa de abraços. Agora responda. O que a expressão porquê indica no texto? Quando ele fala porquê aqui, o que ele está indicando? Ele está fazendo uma pergunta. Ó, como assim? Por quê? A expressão porquê que ele está usando aí, ele usa o porquê separado com acento, porque é uma frase interrogativa, está fazendo uma pergunta, tá? Ainda na página 113, aí tem aí. Você leu frases em que uma expressão pronunciada da mesma maneira apareceu escrita de 4 formas diferentes. Relacione as explicações com exemplos a seguir. Letra A. Usado para indicar causa ou explicação. B. Usado no final de frases interrogativas. C. Usado para iniciar uma pergunta. D. Usado para representar o motivo, a razão de algo. É acompanhado de um determinante, como o artigo. Então, vamos lá. Na primeira, por que os artistas se desenham? Ele é usado para iniciar uma pergunta. Então, eu coloco a letra C. No próximo, mas também porque é uma forma de praticar sem ter que pagar por um modelo. Ele é usado para indicar causa ou explicação. Ele está respondendo. Na próxima, o livro dos porquês. O livro dos porquês é usado, esse porquê está sendo usado para representar um motivo, a razão de algo. É acompanhado de um determinante, como o artigo, tá? Então, esse porquê é isso aí. E na próxima, como assim? Por quê? É a letra B, que é usado em final de frase interrogativa, tá bom? Agora na página 114.
Na página 114, a gente só vai fazer essa questão aí, tá, gente? A número 8. O entre ação a gente vai fazer em outro momento, tá bom? Hoje a gente vai fazer até aí o número 8. Então, ó, leia os itens a seguir e entenda como usar os porquês. Preciso que você coloque aí IPC. Importante pra caramba. E copie esse quadradinho roxo aí no caderno de português de vocês, tá? Porque aí ele tá explicando como você usar os porquês. Você vai colocar IPC aqui, importante pra caramba, e vai copiar ele no seu caderno de português, esse quadradinho lilás, embaixo do cabeçalho, para você estudar e relembrar, tá bom? Leia os itens a seguir e entenda como usar os porquês. Por quê? É empregado no início de perguntas, também pode vir no meio da frase com o significado de por qual razão, por qual motivo. Por quê? Junto e sem acento. É empregado para indicar uma resposta, explicação ou causa. Por quê? Separado e com acento. É empregado no final de perguntas. Por quê? Junto com o acento, representa um substantivo significando razão, motivo, causa. Vem sempre acompanhado de um termo determinante como o artigo, ou porquê, ou os porquês. Número 8. Complete as frases com porquê, porquê, porquê ou porquê. Então, vamos lá. As crianças sempre querem saber o porquê das coisas. Elas querem sempre saber a razão das coisas. Pinóquio, Peter Pan, Tom Sawyer. Por que tantos clássicos infantis narram a vida de personagens masculinos? Quem seria o equivalente feminino? No Brasil, certamente é Emília, de Monteiro Lobato, que aparece pela primeira vez em 1920, no livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Tá? Aí a gente usa o porquê separado sem acento, porque ele está fazendo uma pergunta. É um questionamento. C. Os blogueiros mirins têm feito tanto sucesso porque ele usa o porquê separado com acento, porque é um final, uma frase interrogativa, é um final de frase interrogativa. Talvez seja porque, aí eu já uso porquê junto e sem acento porque eu estou respondendo, eu estou dando uma causa, um motivo. O público infanto-juvenil está lendo mais. Então a gente termina português por aqui, tá? Agora nós vamos começar a matemática. Em matemática, como a tia já falou, nós vamos estar fazendo a correção da 6ª lista de atividades, que é a que foi na semana passada para vocês, tá? Aquelas que vocês pegaram na escola na semana passada, que pegaram português e matemática. Hoje a gente vai estar fazendo matemática, amanhã a gente vai estar fazendo português, tudo bem? Então vamos lá, começando. Logo na primeira a gente tem assim, resolva as seguintes situações problema com bastante atenção. Então vamos ler o primeiro caso, ler com atenção, não entendeu, vamos reler e vamos ler até entender. Vamos separar o que é pedido do que é dado e vamos tentar entender esse problema, porque nós vamos conseguir resolver bem ele a partir do momento que nós entendermos bem, ok? Então vamos lá, número 1. Caio, Sara, Fernando e André almoçam juntos num restaurante. Para pagar a conta, cada um deu uma certa quantia em dinheiro, de acordo com o que tinha escolhido para comer. Caio deu 2 notas de R$20. Se ele deu 2 notas de R$20, é 20 mais 20 dá R$40. Sara deu 3 notas de R$5 mais 3 moedas de R$1. Então é 5 mais 5 mais 5 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 18. Fernanda deu uma nota de R$50. Então, ela só deu R$50 mesmo. André deu 4 notas de 10 mais 4 notas de 8. Então, ele deu 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá, somando tudo, R$48. Se não sobrou troco, quanto esses amigos pagaram ao todo no restaurante? Então, você vai somar 40 mais 18 mais 50 mais 48,
que vai dar R$156. Qual a expressão numérica que pode ser usada para resolver o problema acima? Que a tia acabou de falar. 40 mais 18 mais 50 mais 48. R$156, tá? Qualquer dúvida, a tia tá aqui. Me pergunta, eu vou explicar de novo para vocês, tá? A próxima, número 2. Pessoas portadoras de deficiência. Veja na tabela abaixo os tipos de deficiências declarados no último censo realizado no Brasil e a quantidade de pessoas em cada um deles. Aí a gente tem deficiência auditiva, mental, motora, visual. Isso aí está disponível nesse site aí embaixo do IBGE, tá? E na primeira questão está pedindo assim, ó, circule o número do quadro em que o algarismo 3 tem o maior valor posicional. O número é esse aí. 35.774.392. Em seguida, dê o valor posicional do algarismo 3 nesse número. 30 milhões, tá? Na próxima, qual algarismo que ocupa a ordem das unidades de milhão no menor número do quadro? Vamos lá. É o número 2.611.532. E o número que ocupa a ordem das unidades de milhão no menor número do quadro é o 2, tá bom? Qualquer dúvida vai perguntando aí. Na 3, uma doceria vende balas de goma com sabores variados em caixas contendo 125 unidades. Quantas unidades há ao todo em 28 dessas balas? Então, a gente vai ter que fazer 125 vezes o 28, que eu vou ter 3.500. Crianças, é para vocês fazerem o cálculo do lado, tá? O cálculo da multiplicação. Na B, quantas caixas desse tipo é preciso para comprar para ter 8.000 balas? Eu vou ter que pegar o 8.000 e dividir por 125 e eu vou achar o 64. Quer ver, ó? 8.000 dividido por 125. Aí eu vou pegar o 800 dividir por 125, vai dar 6. 6 vezes 125, 750. Para 850, vou descer o 0. 500 dividido por 125, 4. 4 vezes 125, 500. 500 para 500, nada. Então, eu vou achar 64, tá? Então, ele vai precisar comprar 64 caixas. Na próxima, ele me dá esse quadro aí. E ele me diz assim: a turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre os tipos de filmes que as crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em só um tipo de filme. A tabela abaixo mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos. Aí tem aí. Filmes de aventura, meninas 8, meninos 10. Comédia, meninas 7, meninos 2. Desenho animado, ficou empate, 5 e 5. Terror, 2 de meninas e 4 de meninos. Ele vem fazendo as perguntas sobre isso. Aí ele vem me falando assim: analisando os dados da tabela, podemos dizer qual é o tipo de filme preferido pelos meninos? Dá, eles preferem os filmes de aventura. Sim, o filme preferido pelos meninos é o de aventura. B, existe algum tipo de filme que não foi citado? Qual? Sim, policial, suspense, ficção científica, entre outros. Que outro dado podemos obter dessa tabela? Que as meninas também preferem filmes de aventura. D, sabendo que na turma de Joana há 45 alunos, todos os alunos da votação participaram da votação? Não, porque somente 43 alunos votaram. Faltaram 2 alunos. Se você somar todas aquelas preferências, vai dar 43. Então, faltou 2 alunos participarem, tá? Na próxima, coloque as expressões ou coloque as operações. Complete a tabela criando operações cujos resultados sejam os números da primeira coluna. Então, nessa fileira aqui, na primeira, só vai ter que ter operação que o resultado seja 100. Na de baixo, que seja 150.
na outra que seja 500, na outra que seja 700 e na outra que seja 1.000, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira coluna eu já tenho 65 mais 35, que dá 100. Eu posso colocar 50 mais 50, também dá 100. 150 menos 50, também vai dar 100. E 50 vezes 12, vezes 2, que também dá 100. Na próxima tem que dar 150. Eu posso colocar 75 mais 75, 200 menos 50, 75 vezes 2. Tudo vai dar 150. Na próxima tem que dar 500. Eu posso colocar 250 mais 250, 1.000 mais menos 500, 250 vezes 2, que vai dar 500. Na próxima tem que dar 700. Eu vou colocar 350 mais 350, 900 menos 200, 1.400 menos 700. Na próxima tem que dar 1.000. Posso colocar 500 mais 500, 2.000 menos 1.000, 500 vezes 2, tudo dá 1.000. Se você colocou outras operações e o resultado é o mesmo da primeira coluna, ok, só manda a foto para mim aqui para poder eu ver se está certinho, tá bom? Se você fez igual a minha, ok. Se você não fez e as operações estão dando o resultado da primeira coluna, me manda a foto que eu vou estar aqui